Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 4 de fevereiro. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 5, versículos 21 ao 43, que diz assim: Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então do chefe da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então acompanhou, numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, o evangelista São Marcos, ele narra 2 milagres, 2 curas que nosso Senhor realiza. 2 situações diferentes que vale a pena a gente ressaltar, refletir sobre essas situações. Primeiro, fala da filha de Jairo. Jairo que se aproxima, Jairo que se aproxima e cai aos pés de Jesus. E é bonita essa imagem, né? Ele cai aos pés de Jesus e pede com insistência. Não somente pede, mas pede com insistência. E já abro um parênteses aqui. Quando, diante das suas necessidades, quando você faz o seu pedido, você insiste no pedido ou você só pede? É porque às vezes tem gente que quando vai pedir uma graça a Deus, então faz o pedido. A graça não vê, a pessoa desanima. Às vezes muda até de religião, em vez de ser católico.
É uma grande falta de fé. Não tem insistência, não tem perseverança. E se faz necessário pedir com insistência. Jairo caiu aos pés de Jesus e pedia com insistência. E qual é a situação que ele estava vivendo? Ele diz: minha filhinha está nas últimas. Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Olha que interessante. E interessante porque Jairo era um dos chefes da sinagoga. Veja só, um dos chefes da sinagoga que procura Jesus. Cai aos seus pés e pede com insistência. E a situação que ele estava sofrendo, com a qual ele estava sofrendo, era essa. A sua filhinha estava prestes a morrer. Então imagina o coração do pai. Como fica ao olhar para a filha e perceber que ela está nas últimas. Mas ele pede insistentemente a Jesus. E Jesus o acompanha. Jesus o acompanha. Jesus vai até a casa dele. Mas no caminho, aí já vem a segunda situação. No caminho, diante daquela numerosa multidão que o seguia e o comprimia, ali achava-se uma mulher. Uma mulher que há 12 anos, sofria com uma hemorragia. E essa hemorragia a tornava impura. A mulher que, na hora, nós vimos isso no domingo, por que que Maria, por que que a lei pedia que as mulheres, quando davam parto, precisavam, pediam que elas se purificassem? Por causa do contato com o sangue na hora do parto. Claro, domingo foi explicado isso, Nossa Senhora não teve esse problema, mas enfim. Mas dentro da cultura judaica existe essa lei, porque toda mulher que fosse dar à luz na hora do parto, tinha contato com o sangue e se tornava impura. Assim também uma mulher, quando ela menstruava. Uma mulher menstruada, ela tinha que passar os 7 dias se purificando. 7 dias. Ou seja, e nesse caso, a mulher não poderia, enquanto estava impura, não podia tocar em ninguém, não podia tocar em nada. Então, 12 anos que essa mulher sofreu. E diz o Evangelho. Então, veja, analisa as duas situações. São duas situações bastante difíceis. Então, diz aqui, tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Piorava cada vez mais. Você, no lugar dessa mulher, continuaria perseverando na esperança? Estamos falando da esperança, né? Ou você já teria desanimado? Nenhum médico resolveu o meu problema. Não vai ser esse daí que vai resolver. Eu sou assim mesmo, a minha vida é uma desgraça, Deus não me ama. Qual teria sido a sua reação? Aquela mulher, veja, aquela mulher, diz aqui o Evangelho. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, como que às escondidas, porque ela não podia tocar. Mas, no meio da multidão, ela toca na roupa de Jesus. Toca na roupa de Jesus. Ela pensava, se ao menos eu tocar na roupa dele, ficarei curada. E a hemorragia parou imediatamente. A mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus sentiu uma força que saía dele e perguntou, né, quem me tocou na minha roupa? Os discípulos até disseram, não estás vendo essa multidão que te comprime? Ainda perguntas quem me tocou? Olhou ao redor para ver quem havia feito aquilo e a própria mulher, ela se acusa. Depois ela vai dizer, sou eu.
sou eu. Contou toda a verdade. E Jesus olha para ela e diz: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. A mulher ficou curada da doença da hemorragia que sofria há 12 anos. Mas a história não acaba aí, né? E estava falando ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Tua filha morreu. Porque ainda incomodar o mestre. Interessante porque Jesus, ouvindo isso, o próprio Jesus diz para Jairo: não tenhas medo, basta ter fé. Basta ter fé. E aí Jesus se dirige à casa de Jairo, diz: a criança não morreu, está dormindo. Começaram a caçoar dele, a zombar, mas Jesus ressuscita aquela menina. Talita cum, menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. Veja, duas grandes graças que acontecem, duas grandes curas, milagre. Mas em meio a essas curas, em meio a esses milagres, está a fé e a esperança. A fé e a esperança. Nós ouvimos alguns dias atrás a carta aos Hebreus dizendo que a fé é o fundamento da esperança. Olha só, a fé é o fundamento da esperança. Jairo e a hemorroísa foram movidos pela esperança e acreditaram que Jesus podia fazer alguma coisa. E por isso viram a graça acontecer. Meu povo, alimentemos a nossa fé e a nossa esperança para que nós não sejamos derrotados na hora da provação, na hora da dor, na hora do sofrimento. Na hora do sofrimento, na hora da dor, o que deve prevalecer, sobretudo, é a sua fé, a sua esperança, e não o seu desânimo, e não o seu sofrimento. Que nada e ninguém abale a sua fé e a sua esperança no Senhor. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.